Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 230. Minha sogra quer meu corpo nu. Gole. Natasia se viu em um mundo escuro completamente desprovido de luz, e a única coisa visível nesse mundo era ela mesma. Onde estou? Ela perguntou em voz alta, mas a única coisa que obteve em resposta foi o som de sua pergunta ecoando por este lugar estranho. Ok, nesse tipo de situação, a primeira coisa é lembrar o que aconteceu, certo? Como uma mulher que viveu muito tempo, ela passou por muitas coisas estranhas, e ela entendeu que nesse tipo de situação, era melhor manter a calma. Deixe-me pensar, eu estava lutando contra aquele inseto. De repente, várias lembranças começaram a surgir em sua cabeça. Apesar de ser original e o mais forte, você foi facilmente pego no veneno dele, que patético. O rosto de Natasia se distorceu, e ela olhou na direção da voz. Ela ficou um pouco surpresa quando viu uma mulher como ela usando um longo vestido preto. Olá, meu outro eu. Ela cumprimentou a mulher com um sorriso amigável. O sorriso de Natasia cresceu. E não era um sorriso amigável. Rumble. Ela apareceu na frente da mulher e tentou cortá-la com punhais de raios. Mas as adagas simplesmente atravessaram a mulher e não a mataram. Era como se ela fosse uma sombra. Você realmente quer me matar? Você não sente pena de matar uma parte de si mesmo? Claro que não. Você foi um erro do meu passado e está atrapalhando meus objetivos atuais. O sorriso de Natasia cresceu amplamente. Mas você sabe? Eu realmente gosto desse homem também. Natasia não entendeu de onde essa mulher veio com essas palavras. Não há necessidade de fazer uma cara tão chocada. Lembre-se, eu sou você também, e assim como você, eu também gosto de homens fortes. Mas ao contrário de você que busca a aprovação daquele homem. Seu sorriso distorceu ainda mais, eu procuro dominá-lo. Essa é a nossa diferença. Natasia parou de tentar atacar. Natasia disse, você é bobo. Ela falou em um tom simples e direto. Natasia não entendeu qual era o significado de seu original com suas palavras. Ninguém pode dominar um rei. Um rei é aquele que está acima dos outros e aponta o caminho para nós, pessoas comuns, segui-los. Ela falou em um tom neutro que até um macaco poderia entender esse fato indiscutível. Se um rei for dominado, ele não será mais um rei, mas um fantoche. Mas isso não é mais emocionante. Imagine que prazer seria dominar completamente alguém que está destinado a ser rei. Só de imaginar essa visão, eu fico um pouco. Seu rosto ficou um pouco vermelho, e sua respiração ficou pesada, excitada. Essa cadela. Natasia não podia acreditar que essa mulher era sua outra personalidade. Cadela? O rosto de Natasia distorceu, e ela olhou para Natasia. Você é a única que amava de aqui. Você ainda está procurando por algo impossível como amor no meio dessa coisa podre que chamamos de sociedade vampírica. Natasia ficou em silêncio. Rumble. Se o amor não pode ser encontrado, devemos criá-lo para nós mesmos. É assim que os vampiros funcionam. Natasia ficou em silêncio já que as palavras de seu outro eu continham um pouco de verdade. Há quanto tempo ela estava procurando por algo verdadeiro? 100 anos? 500 anos? 1500 anos? Ela tinha visto vários reinos humanos crescerem e desmoronarem ao longo do tempo, mas a sociedade vampírica permaneceu inalterada, como uma pedra dura que nunca mudou com o passar do tempo. Embora parecesse bonito à primeira vista, com o tempo, tornou-se algo chato. Algo chato. E no meio disso tudo, ela sempre procurava algo verdadeiro, mas nunca encontrava. E quando ela pensou que tinha encontrado no passado, ela ficou desapontada, e por causa desse erro tolo, a mulher na frente dela nasceu. Um trauma que nasceu de um grande erro do passado. Uma memória que ela queria esquecer, mas não conseguia. A mulher à sua frente representava tudo isso para Natasia. Ela estava certa. Se você não consegue encontrar algo, você simplesmente o cria para si mesmo. É assim que os vampiros fazem as coisas. Afinal, eles são seres imortais, então podem esperar o tempo necessário para se aproximar de algo que desejam. Mas Natasia olhou para Natasia. Mas mesmo que você crie alguém para te amar, isso não será verdade. Será algo artificial. Você nunca se sentirá verdadeiramente amado. Ela falou em tom neutro. Isso é uma verdade discutível. O falso nunca substituirá o verdadeiro. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto você fale,
Não importa o quanto você tente dominar a outra parte, essa verdade nunca vai mudar. Natasha ficou em silêncio dessa vez. Seu rosto assumiu uma expressão um pouco triste, e ela disse, eu me lembro. Sequestrou qualquer homem que servisse ao clã, e assim minha filha nasceu. Mas ao contrário de Katashi, que matou o marido porque ele não era talentoso ou forte o suficiente. Você o deixou por perto para saciar sua vaidade. Natasha não pôde negar as palavras da mulher. Mas algo bom veio desse caos. O que? Minha filha. Ela abriu um sorriso maternal. Meu precioso bebezinho, meu pequeno raio, meu raio de luz. Ela nasceu. E o dia em que ela nasceu foi o momento mais feliz da minha vida. Natasha ficou em silêncio. Se havia uma coisa que ela concordava com Natasha, seriam seus sentimentos por sua filha. Apesar de ser distorcida e incompreendida, ela sempre quis o melhor para sua filha. Sim, mas no final, o sorriso triste de Natasha se transformou em um sorriso deprimente. Nós dois falhamos. Os dois não conseguiram cumprir seus objetivos determinados. Anastasia Fulger. De repente, uma voz invadiu seu mundo compartilhado e abalou seus arredores, e o corpo de Natasha estremeceu quando ela ouviu a voz. O corpo da Natasha estremeceu e seu rosto ficou um pouco vermelho, mas, rapidamente esses sinais desapareceram como se nunca tivessem existido. Oh! O sorriso deprimido de Natasha mudou para um sorriso amoroso, e ela parecia uma adolescente que estava experimentando seu primeiro relacionamento. O clima ao seu redor parecia ter clareado como se fosse a própria primavera. Ele está aqui. O sorriso dela agora era tão lindo que danificou um pouco a Natasha. Eu tenho que ir voltar. Ela falou inconscientemente e começou a caminhar em direção a um local. Você vai cometer o mesmo erro de novo? Desta vez com aquele homem? Natasha perguntou com uma voz cética. Natasha parou de andar e virou-se para Natasha. Ele não é um erro, ele não é como aqueles homens que se importam com status ou outras bobagens sem sentido. Ele é algo que eu sempre procurei. Mas ele odeia você. Graças a você. Ah, de nada. Ela abriu um pequeno sorriso. Natasha estreitou os olhos quando viu o sorriso da mulher. Ele pode me odiar agora, mas no futuro. Eu sei que ele vai me aceitar. Errado, ele tem que me aceitar, considerando que ele é o culpado por me fazer sentir esses sentimentos. Ele me fez sentir esses sentimentos. Ele tem que tomar responsabilidade. Seus olhos estavam escuros como um buraco negro. Tenho 100% de certeza que no futuro, ele se tornará meu. Ela parou de falar e deu um pequeno e gentil sorriso. Ela se virou e começou a andar novamente, meu querido. Ela falou em uma voz baixa que ecoou por todo lugar. Ponto. Natasha abriu a boca em choque. Ela apenas continuou observando a mulher até que ela desapareceu. Quando a mulher saiu, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Natasha. Entendo. Ela virou o rosto e olhou para um local. Vou ficar de olho em você. Natasha falou, mas ao sentir uma mão tocando seu ombro, ela parou de falar enquanto ria um pouco e falava enquanto tocava a mão da pessoa que tocava seu ombro. Errado, vamos. Ponto. Eka. Todos, exceto Vladis Katashi, colocaram as mãos nos ouvidos. Sua voz é tão alta. Alguém da plateia falou. Lentamente, Natasha parecia ganhar vida, e ela viu um ser sem rosto olhando para ela. Um ser cujos olhos e uma boca com vários dentes afiados eram as únicas coisas visíveis em seu rosto, e esse ser parecia estar irritado. Errado, ele estava com raiva. Eu. Natasha parecia que ia dizer alguma coisa, mas o homem não tinha terminado de falar. Esta é a demonstração que você queria me mostrar? Os olhos de Natasha se arregalaram. Você se lembra do que eu disse? Se sim. Se você se lembra do que eu disse. Ele parecia cerrar os dentes. O que há com essa exibição patética? Como você explica a sua atual aparência deplorável? Conde Alucard, você está no caminho. Um árbitro tentou intervir. Victor olhou para o árbitro sair. Todo o corpo do árbitro estremeceu sob o olhar do homem, e ele sentiu que se desobedecesse à ordem do homem, algo muito terrível aconteceria com ele. Gole. Sim. Victor ignorou o árbitro e olhou novamente para Natasha, Anastasia Fulger. Ela olhou para Victor. É esta exibição que você deseja mostrar à sua filha. Esse estado patético é algo que você deseja mostrar aos seus subordinados. Não. É esta a tela que você quer me apresentar. Definitivamente não.
Seus olhos brilhavam vermelho sangue. Então, o que você está esperando? Levante-se e mate-o. Ele apontou para Niklaus, que estava se aproximando deles. Niklaus olhou para Victor com um olhar cauteloso. Aquele monstrinho, no momento em que ela apareceu, sua boca mudou para essa forma estranha e devorou meu poder. Foi apenas por uma fração de segundo, mas ele podia ver claramente o que Victor fez. Ele está ficando cada vez melhor em controlar esse poder. Ele olhou para Anastasia. Eu devo eliminá-la e ganhar o jogo. Se ele ficar no meu caminho, eu elimino também. Espere, eu posso usar as regras a meu favor. Niklaus parou de andar e começou a pensar. Anastasia olhou para Niklaus com raiva no rosto. Mas eu não posso. O veneno dele não me deixa regenerar. Ah, é só isso? O sorriso de Victor cresceu assustadoramente. Seu rosto distorcido desapareceu, e logo Anastasia pôde ver o rosto do homem. Ele parecia um pouco mais maduro, e seu cabelo estava mais comprido. Victor mordeu a boca, e logo o sangue começou a escorrer de seus lábios, e ele fez um movimento que deixou toda a arena em silêncio. Ele beijou Anastasia. HHHMHMMM. Anastasia ficou surpresa com esse desenvolvimento já que ela não estava esperando por isso. Mas isso não significava que ela não gostasse. O problema era: ela não tinha corpo para abraçar o homem que ela gostava. Os pensamentos do homem pararam de funcionar quando ele testemunhou a visão diante dele. As pessoas nas arquibancadas ficaram chocadas. Victor. Skatashi estreitou os olhos. Querida, que bom que você está ajudando minha mãe. Mas. Sasa nem sabia mais o que dizer. Ele realmente fez isso. Ruby abriu um pequeno sorriso enquanto olhava para Violette e deu um tapinha no ombro da mulher. Pare com esse olhar. De que olhar você está falando? Violette falou com um olhar de buraco negro. Esse olhar. Ruby abraçou Violette e disse em voz baixa: não tome uma decisão até saber o que aconteceu com Darling e eu. Você quer saber por que parecemos um pouco mais velhos do que da última vez que nos vimos, certo? Violette arregalou os olhos. O que aconteceu? Essa é uma história para outra hora. Ruby riu e falou com um sorriso gentil. Vlad riu muito. Desta vez foram os filhos de Vlad que reagiram ao pai rindo. E junto com Vlad, outra pessoa riu. Aquele homem. Ele tem bolas. Foi Anderson quem falou. Como esperado, ele é um molestador. Eu devo bani-lo da existência. A expressão de Lisa não era nada bonita. Gulp. Anastasia bebeu o sangue de Victor, e sentiu algo impuro sendo tirado dela. Já chega. Victor de repente parou de beijar Anastasia. Se você quer mais, faça o que você prometeu. Então vamos conversar. Ouvindo as palavras de Victor, foi como se um raio tivesse atingido sua cabeça, e ela finalmente entendeu tudo. Este é um casamento em proposta. Eu vou fazer isso. Vamos matar esse filho da puta. Seus olhos estavam ardendo de determinação. Victor exibiu um pequeno sorriso gentil. Parecia que seu trabalho não era mais necessário, então ele soltou a cabeça da mulher. O sangue de Anastasia ao redor dela começou a se acumular em seu corpo a uma velocidade ridícula, enquanto um novo corpo estava sendo criado em uma velocidade nunca vista antes por vampiros. Rumble. Nuvens de relâmpagos começaram a se formar no céu. E um relâmpago gigantesco caiu em cima de Anastasia. Boom! Uma explosão ocorreu onde seu corpo estava se formando, seguido por um flash, e logo uma mão com garras douradas apareceu. Anastasia fez um movimento com a mão e, com a pressão do vento, mostrou-se ao público. Essa é a forma completa, hein? É lindo. Victor admirou a nova forma da mulher como se estivesse olhando para uma obra de arte. E ao mesmo tempo, ele percebeu que naquela forma, a mulher era incrivelmente forte. Ridiculamente forte, ele não conseguia nem sentir o nível de poder dela. E sabendo disso, seu sorriso cresceu. Ela é forte. Eu quero lutar com ela. Mas eu ainda não sou páreo para ela. Eu preciso envelhecer. E quando ele entendeu isso, ele ficou frustrado consigo mesmo. Ele cerrou o punho. Preciso treinar mais. Se 2x o esforço não for suficiente, só preciso trabalhar 500x mais. Ele não queria esperar 500 anos, ou 1500 anos. Ele queria ficar mais forte agora. Foda-se as regras. A pele pálida de Anastasia era dourada brilhante. Suas mãos se tornaram garras afiadas.
Seus pés também, longas asas de morcego saindo de suas costas. Seus olhos eram de um vermelho mais profundo, enquanto seu cabelo parecia feito de relâmpago. Todas as suas roupas desapareceram e, em seu lugar, formou-se uma espécie de sutiã e escamas em forma de calcinha. Era como se não estivesse ali para mostrar ao mundo as partes importantes dela. Ela parecia um monstro. Um monstro incrivelmente lindo. Ela olhou para seus punhos e os abriu e fechou. Estrondo. Vendo o relâmpago em seu punho, ela abriu um grande sorriso assustador. Fiquei mais forte. Como esperado do meu marido. Agora. A voz de Victor saiu neutra quando ele levantou o punho, e os círculos mágicos em sua luva começaram a brilhar loucamente, enquanto um grande sorriso selvagem apareceu em seu rosto. Mostre-me quem a mulher chamada Anastasia Fulcher realmente é. A voz de Victor parecia emocionar todo o corpo de Natasia, e com um sorriso parecido com o de Victor, ela disse, ponto. Eu irei. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 231 Uma raposa velha. Rumble, rumble. Os olhos de Natasia brilharam vermelho sangue, e quando ela foi fazer um movimento, de repente Niklaus disse, espere. Ele fez um gesto de parada e olhou para o céu. O conde Alucard interferiu no duelo. Isso não é contra as regras. Ele falou em um tom simples e fácil de entender. Todos ficaram em silêncio. Todos pensaram. Bru, não quebre o clima, leia o clima. O clima. Mas Niklaus não se importou com isso, pois olhou para o árbitro que apareceu na arena, HMM. Bem. Eu acho que sim. O árbitro, porém, olhou com atenção para ver a reação de Victor. Gole. Ele engoliu em seco quando viu o olhar do homem, ver. O sorriso de Niklaus cresceu um pouco. Eu claramente teria vencido se não fosse pela interferência do conde Alucard. O que devemos fazer sobre isso? HMM. HMM. O árbitro não sabia o que fazer e, para ser honesto, ele só queria sair daqui. Ele não teve a coragem de entrar em uma discussão entre 2 condes vampiros e uma ex-condessa. Bichano. Natasia cuspiu no chão. Niklaus olhou para a mulher. Minha senhora, era você quem estava perdendo o ar alguns segundos. Se não fosse a interferência de seu marido, eu já teria vencido este duelo. No começo, Natasia ficou irritada que Niklaus usou essa tática covarde, mas quando ela ouviu a palavra marido, ela pareceu ter esquecido tudo e abriu um pequeno sorriso. O homem claramente tinha potencial para ser um lambe-botas. Bem, sim. As regras. O árbitro parecia que ia dizer alguma coisa, mas de repente todos ouviram a voz de Victor. Regras, hein? Regras. PFFT. Todos olharam para ele. De repente, uma risada maníaca foi ouvida por todos, e essa risada fez todos os vampiros estremecerem. E como um ser bipolar, sua risada maníaca se transformou em uma cara de raiva. Você, disse, regras. Sua voz ecoou por toda a arena. Que besteira. As regras foram feitas para serem quebradas, é. Victor apontou o dedo para Niklaus. Você não decide as regras. Você não está fazendo nenhum sentido. Você não entende. Victor olhou para Niklaus como se estivesse olhando para um tolo. Niklaus estreitou os olhos quando viu o olhar de Victor. Deixe-me esclarecer para você. Desde os tempos antigos, as regras sempre foram claras. Victor cerrou o punho e o círculo mágico em sua luva brilhou. As regras são decididas pelo mais forte estar presente. Victor virou o olhar e olhou para um ponto específico. Seguindo seu olhar, todos os outros olharam para aquele ponto também. Vlad deu um pequeno sorriso quando viu o olhar de todos os vampiros presentes nele. O que você diz, o rei dos vampiros? Um momento de silêncio caiu na arena, e de repente Vlad abriu a boca. Nenhuma regra foi quebrada, o jogo continua. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre toda a arena. Alguns vampiros queriam dizer que isso era claramente favoritismo. Mas eles não tiveram coragem de questionar o rei. Pai. Theo parecia querer dizer alguma coisa, mas sua pergunta foi interrompida pela risada de um homem. Victor riu muito alto enquanto batia palmas. Apóstrofo. Esse homem continua fazendo o que quer. Theo pensou irritado. Você ouviu o homem. Nenhuma regra foi quebrada. Ponto. Bem, se o rei disse isso, certo? Alguém da plateia falou. Sim, o rei falou. De fato. Todos chegaram a um consenso comum. E qual foi esse consenso? Engula essa situação irracional e siga em frente. De repente,
Toda a atmosfera de Victor ficou mais calma e solene. Mais fria e cruel. Continue. Mate-o. Suas palavras foram dirigidas a apenas uma pessoa. E isso colocou um grande sorriso no rosto de Natasia. Rumble, rumble. Vendo aquela louca se aproximando dele, Niklaus só tinha uma coisa a dizer: porra. De repente, a mulher desapareceu de visão e reapareceu na frente de Niklaus. Pedaço de merda. Eu vou fazer você sofrer 1000x por sugar meu sangue. Apenas uma pessoa pode fazer isso. Ela coloca a mão no peito de Niklaus, e de repente... Brum brum brum. Sons de várias explosões atingindo algo ao mesmo tempo foram ouvidos. Um enorme buraco apareceu em seu peito. Uá! Ele nem conseguia ver o que tinha acontecido. Tosse. Sangue negro saiu de sua boca. Seus olhos se arregalaram quando ele cambaleou e, nesse meio tempo, ele viu o rosto frio de Victor. Victor começou a mexer a boca e parecia estar ouvindo uma voz em sua cabeça. Desde o início, você só tinha uma escolha: lutar. Lutar é. Lute novamente. Regras não vão te proteger, esquemas não vão te proteger, só sua força vai te proteger. Lentamente Victor mostrou um sorriso cruel. E agora? O que você vai fazer? Lutar ou morrer? Niklaus tinha certeza de uma coisa: se um demônio estivesse presente agora neste momento, eles definitivamente tratariam esse homem como um de seus irmãos. Foda-se esse garoto. Niklaus estava irritado. Mas sua raiva não superaria a de Natasia. A mulher, usando suas garras, fez uma bagunça no corpo do homem. Ela estava rasgando sua cabeça, pernas, tripas, ossos, tudo. E desde que o homem estava na forma de uma transformação completa do conde vampiro, sua regeneração já rápida se tornou ainda mais rápida. Algo que ele já estava se arrependendo quando Natasia abusou de suas velocidades de regeneração para causar mais dor ao homem. Ah! Niklaus gritou de dor quando sentiu suas entranhas sendo puxadas de seu corpo. Parecia uma tortura sem fim. Ele sentia a dor, e a dor iria embora por causa de sua regeneração, e então o processo se repetia várias vezes. Um banho de sangue estava sendo criado na arena, encharcando o chão da arena com a essência carmesim da vida de Niklaus. Isso é muito cruel. Alguém da plateia falou enquanto assistia a luta na arena. Errado. Isso não poderia mais ser chamado de luta, mas de... Ela está torturando ele. Um vampiro mais jovem falou enquanto engolia em seco. Isso ainda não é suficiente para ele. Uma vampira falou com um sorriso sádico. Um homem olhou para a mulher e quis dizer: mulher, você não estava torcendo por Niklaus alguns segundos atrás? Bem, ela estava, mas o humor de uma mulher muda a maneira como elas trocam de roupa íntima. Eu ainda não terminei. Natasia levantou a mão e perfurou o peito de Niklaus, que já havia começado a se recuperar em torno de seu pulso. Então, com um movimento que ocorreu tão rapidamente que foi além da percepção da maioria dos membros da plateia, ela roubou o coração do homem, literalmente, e o jogou no chão, esmagando-o sob o pé com um estrondo retumbante. Sangue por sangue. Coração por coração. Seus olhos começaram a brilhar ouro. Ela nem queria beber o sangue do homem e se sentiu enojada com o mero pensamento, resultando em chutar o homem para o céu. Hugo. Niklaus odiava isso. Ele não podia fazer nada, e era como se ele fosse um brinquedo com a forma como ele estava sendo jogado, incapaz de fazer um movimento por conta própria. Rumble, rumble. Sons altos de relâmpagos começaram a ser ouvidos por todos. As asas de morcego da mulher pareceram crescer, e relâmpagos começaram a cair em suas asas, agindo como para-raios para alimentar seu ataque enquanto Natasia apontava a palma da mão para o ar. Rumble, rumble, rumble. Seu corpo inteiro parecia estar carregado de pura energia enquanto ela brilhava intensamente. Logo ela pronunciou o nome da técnica que sua mãe lhe ensinou há vários anos, de Fumine Judsei. Um silêncio caiu na arena, e ninguém entendeu o que aconteceu. Eles esperavam um ataque, mas nada aconteceu. Victor olhou para o céu e exibiu um pequeno sorriso, como esperado de um vampiro mais velho. Eu acho. No momento em que o pensamento cruzou sua mente, um gigantesco feixe de luz dourada desceu em direção a Niklaus. Ah! Boom! O grito de Niklaus foi seguido por uma explosão gigantesca. Vendo a explosão com os olhos, o sorriso de Victor cresceu, e de repente, ah! Esplêndido! Que bela vista! Ele olhou para a explosão e então olhou para a mulher, que continuou a encarar a explosão com um olhar neutro. Que bela vista! De fato.
Desta vez ele falou em voz baixa. O mestre está se tornando um maníaco por explosões. Kaguya falou com um suspiro no final. Gole. Esse poder não é capaz de destruir facilmente um país? Adam, o príncipe mais jovem, falou. Eu não acho que sou capaz de destruir um país, mas um país pequeno. Definitivamente. Saul riu. O que você acha, irmão? Você pode vencê-la? Teu perguntou a Lucas. Antes, eu podia, mas depois que aquele homem apareceu e ela bebeu o sangue dele. É difícil dizer. Ele não podia ter 100% de certeza. Afinal, a forma perfeita do conde vampiro que os dois seres estavam usando aumentou muito seu poder. A menos que ele se transformasse e pudesse medir seu poder, ele não poderia dizer que poderia derrotá-la. Entendo. Teu falou. Eu me pergunto o que há de tão especial no sangue daquele homem. Um vampiro mais velho não pode aumentar seu poder tão facilmente. Lilith perguntou em voz alta enquanto colocava o dedo na bochecha enquanto exibia um pequeno sorriso. Ela parecia estar pensando em algo, mas de repente, ela ouviu a voz de seu pai. Ponto. Você não pode. É? Ela abriu a boca em choque, mas eu não disse nada. Ela fez beicinho. Se você se atrever a fazê-lo, eu ordenarei, pessoalmente, que as empregadas desapareçam com toda a sua coleção. Gole. Qual coleção? Ela teve várias coleções que fez ao longo dos anos, de carros e mansões de luxo e coisas que os humanos dizem ser edições limitadas. Tudo. O que? O rosto de Lilith ficou sombrio. Seu pai não seria tão mal com ela, certo? Ele sempre a mimava. Mas quando ela viu o olhar sério de Vlad, ela percebeu que ele estava muito sério sobre isso. Tudo bem. Eu não vou fazer nada. Sua coleção era mais importante do que uma curiosidade passageira. Bom. Vlad sorriu, e interiormente sentiu que havia se esquivado de uma bala. Afinal, quando um vampiro provava o sangue do Rei da Noite, esse indivíduo se tornava viciado naquele sangue, considerando que os melhores nutrientes estavam naquele sangue. Elizabeth começou a suar frio. Ponto. Mal sabia ele que uma de suas filhas já havia bebido o sangue daquele homem e que ela estava tendo problemas para se alimentar por causa disso. Embora Elizabeth nunca dissesse isso em voz alta, era ela quem morava mais perto de Opis, e ela sabia que a garotinha não conseguia se alimentar adequadamente desde o dia em que bebeu o sangue de Victor. A explosão começou a diminuir, e logo todos puderam ver os danos causados por aquela explosão. Puta merda. O poder da minha família era tão forte assim? Sazia falou em voz alta quando viu a grande cratera que o ataque havia causado. Pelo que minha mãe disse, todas as 4 famílias de vampiros Conde têm um poder capaz de causar estragos como este. Eleanor explicou. Depende do usuário, na verdade. Continua Adonis. Por exemplo, Yuki, a empregada do nosso clã, só pode fazer pequenas bolas de fogo. Ela não treinou seu poder o suficiente para fazer algo assim. Mas o potencial para fazer esse tipo de dano existe, certo? Sazia falou. Bem, sim. Adonis não podia negar as palavras de Sazia, pois, se todos em seu clã se esforçassem para treinar o poder com o qual nasceram, com o tempo, poderiam se tornar uma segunda ou terceira Agnes. Onde está aquele homem? Violette perguntou com um olhar vermelho sangue brilhante. Ele está morto. Claro que não. Adonis falou. Seus olhos pareceram brilhar violeta por alguns segundos, e ele sentiu uma fraqueza em seu corpo, mas ela não mostrou para ninguém, apenas pensou, porra. Como se estivesse coordenando as palavras de Adonis. A água negra começou a se formar no céu. TSK, ele é uma barata. Por que ele não morre? Agnes e Violette falaram ao mesmo tempo. Seu poder é muito problemático. Skatash falou em tom neutro. Ele está criando vários pedaços de si mesmo e os espalhando pelo campo de batalha. Se ela não destruir tudo, é impossível matá-lo. Skatash pensou enquanto analisava a luta. Logo Niklaus foi criado e ele parecia não ter nenhum dano. TSK, filho da puta irritante. Niklaus olhou para sua mão, e ele fechou e abriu o punho. Então ele olhou para Natasia. Você não pode me matar. Ao contrário de você, eu sou um verdadeiro imortal. Ele abriu um sorriso. Natasia mostrou o dedo do meio para o homem. E você não pode me bater já que você é uma vadia fraca. Ufa. Uma mulher da plateia falou com um sorriso no rosto. Um homem olhou para a mulher. O quê? Ser chamado de fraco por uma mulher deve ter prejudicado seu orgulho masculino.
A mulher abriu um pequeno sorriso. Afinal, os homens têm um ego muito grande. Principalmente homens que têm paus pequenos. As orelhas de Niklaus se contraíram um pouco. Ele parecia ter ouvido o que a mulher dizia, e seus olhos se estreitaram ao olhar para Anastasia. Veias começaram a pipocar na cabeça do homem, seus olhos brilhavam vermelho sangue. Ele parecia irritado, mas... Ele dá um grande suspiro, porque estou ficando chateado com o que eles estão dizendo. Ele fechou os olhos e parecia estar pensando em algo, para derrotá-la. Eu tenho que assumir essa forma, mas se eu fizer isso, todos os meus planos vão por água abaixo. É melhor eu recuar agora. Niklaus sentiu algo estranho nessa situação. A mudança óbvia na aparência do Conde Alucard, o rei descaradamente ajudando o Conde Alucard, e acima de tudo, Alexios. Aquele homem problemático não estava se escondendo como de costume. Sempre que o rei aparecia em público, aquele homem estava sempre escondido, mas desta vez não. Alguma coisa está fedendo aqui. Rumble, olhando para Anastasia, que estava coberta de raios, pronta para atacá-lo a qualquer momento, ele falou. Ele respirou fundo e disse: desisto. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você